Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nessa segunda-feira eu vou falar um pouquinho atrasado sobre o resultado das oitavas de final da Libertadores, que a gente já tinha falado recentemente aqui no canal, mas tinha sido jogos de ida das oitavas de final. Agora a gente teve as conclusões na semana passada, tirando um jogo, que foi Independente Del Valle e Tolima, por causa dos terremotos na Colômbia. Teve o jogo de ida na semana passada e o de volta ainda vai acontecer essa semana e aí a gente vai definir o nosso último participante nas quartas de final, mas independentemente já dá para ter uma visão muito boa do resto da competição e também até uma noçãozinha do próprio jogo do Del Valle e do Tolima. Bom, eu vou colocar na tela então para a gente conseguir ter uma noção de como foram os jogos de ida e de volta e fazer a projeção das quartas de final. Tá aqui na tela então os jogos que aconteceram, né? Então a gente teve aí Estudiantes, né, o time argentino, Estudiantes contra a Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina contra o Corinthians, Tolima e Del Valle, Cruzeiro e Flamengo, Palmeiras e Cerro Porteño, e aí descendo aqui um pouquinho, a gente ainda teve Mirassol e LDU, Fluminense, Independente Rivadavia, Platense e Coquimbo Unido. E aí temos os nossos classificados para as quartas de final. Né? O Estudiantes conseguiu eliminar a Universidade Católica e no fim das contas não teve tantos problemas assim como eu achei que teria. Eu achei que seria mais próximo do que foi o confronto. O Corinthians conseguiu eliminar o Rosário Central num jogo muito difícil, né? Um jogo de ida muito disputado na Argentina e a volta, né, na Neoquímica com um jogador a menos, uma boa parte do tempo. O Corinthians conseguiu suportar, mas eu vou entrar nesse jogo um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. O Flamengo conseguiu eliminar o Cruzeiro em dois grandíssimos confrontos, né, de um futebol, talvez os melhores confrontos no quesito futebol jogado de todos esses da Liberta. O Del Valle e o Tolima ainda não decidiram, só que o Del Valle é um time muito bom, talvez o melhor time fora do Brasil, né, atualmente na América do Sul. Ele ganhou do Tolima lá na Colômbia, né, de 1-0. Então, assim, é difícil imaginar o Del Valle perdendo na altitude para o Tolima. Mas pode acontecer, não acho provável, acho que vai passar. Já o Palmeiras conseguiu a classificação em cima do Cerro Porteño, jogando um futebol um tanto quanto duvidoso, né? Depois de um jogo de ida em que empata e precisa de alguma forma fazer um resultado fora, ele consegue, lá no Paraguai, ganhar de 1-0 com um gol de zagueiro de cabeça, né? O nosso querido Gustavo Gomes fez mais uma vez e classificou o Palmeiras no jeito clássico, né? Gol de cabeça e um jogo meio amarrado, digamos. Choveu também, enfim, tem uns poréns nesse confronto. A LDU eliminou o Mirassol e, na minha opinião, não merecia. Né? O time da LDU é um time bem fraco, que se pauta muito na altitude de Quito para conseguir tirar algum tipo de proveito. E ela faz isso basicamente todos os anos, só que tem anos que o time tá bom. Esse não é um desses anos, né? Tipo, cara, a LDU, por exemplo, tem o Daverson como um homem-gol, então já dá para perceber que o nível do time não é muito elevado. Dito isso, foi suficiente para eliminar o Mirassol nos pênaltis, um pecado. O Mirassol perdeu vários gols, várias oportunidades, mas acontece também com o Marinheiro de primeira viagem em Libertadores. Né? O Mirassol nunca tinha participado da competição, chegou nas oitavas e ficou por muito pouco de ir para as quartas. Não dá para falar que foi uma campanha ruim do Mirassol, fez provavelmente além do que a maior parte das pessoas achava que seria possível. Já Fluminense conseguiu, né, eliminar o Independente Rivadavia também em dois confrontos muito difíceis. De novo, um confronto que foi para pênalti. E é aquele negócio, né? O Fluminense estava vindo de um caminho muito ruim com o Zubeldia, aí o técnico é demitido, o Marcão, ele dá um novo gás ali pro Flu e ele consegue a eliminação ali contra o Independente Rivadavia, muito difícil, mas que abre bastante o caminho do Flu e a gente vai falar disso daqui a pouco. Já o Platense conseguiu eliminar nos pênaltis o Coquimbo Bonito. Obviamente eu não vi um pingo desses dois jogos, né? Mas eu sei que foram dois empates. E aí, decidido no pênalti, o argentino time da Platense conseguiu eliminar o poderosíssimo Coquimbo Bonito, né? Enfim. E aí vai pegar o Flusão também nas quartas. Bom, esse é um resumo do que aconteceu, né, nas oitavas de final. Mas agora eu quero falar um pouquinho dos confrontos de quartas de final e do potencial caminho, né, de cada time até a final, porque os brackets, eles estão decididos, né? Dá para ver aqui, né, no cantinho, você consegue perceber o caminho. Então, Corinthians e Estudiantes, quem ganhar pega Flamengo ou Del Valle ou Tolima. LDU e Palmeiras, quem ganhar pega Platense ou Flu. Eu já começo falando que o potencial aqui de confronto de brasileiros na semifinal é muito grande. De longe, dos quatro confrontos, os quatro brasileiros são os favoritos e os melhores times a se classificarem. Aí na semifinal, aí é muita loteria. Um Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Fluminense é muito difícil de avaliar. Só que nas quartas, cara, a gente tem favoritismos bem claros, né? Por exemplo, Estudiantes e Corinthians, né? Vamos começar por esse. Já começa que o futebol argentino não vive grande fase.
E até assim, um sintoma disso é a gente não ver Boca Juniors, a gente não vê o River Plate, né? A gente não vê o Racing, os times que ultimamente figuravam muito na Libertadores não estão aqui. E no lugar deles você tem o Rosário Central, você tem a Platense, você tem o Independente Rivadavia, que são times argentinos que a gente já ouviu falar, mas que não tem a mesma expressão desses outros, né? Só o Estudiantes que de fato é um time que tem mais expressão e que tá aí, né? Mas assim, o futebol argentino passa por um momento muito conturbado, muito difícil. Pouquíssimos times têm dinheiro para fazer contratações relevantes, como por exemplo o River Plate tem, né? E eles pautam muito no futebol guerreiro, no futebol do suor, do embate físico, da cera, esse tipo de coisa típica do futebol argentino, né? E por isso o Estudiantes é perigoso, né? Acho que principalmente por isso. Porque em bola jogada, cara, assim, não tem muita comparação, né? O Corinthians, ele é muito, muito melhor do que o Estudiantes. É bem verdade que, por exemplo, na fase de grupos, teve Flamengo e Estudiantes 2 vezes, né? Eles estavam no mesmo grupo, Estudiantes ficou em segundo. Aí você fala, mas o Flamengo ganhou do Estudiantes e empatou outro jogo. Sim, porque principalmente na Argentina, é difícil jogar contra os caras, né? Ano passado foi a mesma coisa, o Flamengo eliminou nos pênaltis os Estudiantes. Então, óbvio que tem essa dificuldade por jogar na Argentina, aquele típico caso de Libertadores. Só que futebol jogado, se o Corinthians conseguir se preocupar mais com o futebol do que com outras coisas, né, alheias ao futebol, eu acho que o Estudiantes não tem muita chance. Ele empata em casa e aí na Arena Corinthians não vai ter força. Que nem o Rosário Central, por exemplo, não teve. Né? E eu acho que são times meio parecidos, de certa forma. Mas, talvez seja o time mais pesado que o Corinthians poderia enfrentar. Né? Eu acho que o Independente Del Valle é melhor do que o Estudiantes. Só que poxa, Estudiantes, camisa e tudo mais acostumado com a competição, pode endurecer. Mas, na minha opinião, o Corinthians deve conseguir se classificar. A minha aposta seria um empate no jogo de ida e uma vitória do Corinthians no jogo de volta. Já Flamengo e Tolima ou Del Valle, eu vou considerar aqui o Del Valle, tá? Eu não acho que o Tolima vai eliminar, então vou considerar o Del Valle. Cara, o Flamengo e Del Valle é um confronto muito complicado também, porque tem altitude, é verdade, o Del Valle joga na altitude, isso sempre complica as coisas. E mesmo o Flamengo tendo um elenco 400 vezes mais caro e, na teoria, melhor do que o Independente Del Valle, sempre tem um risco de dar uma besteira. Né? Então, acho que o foco do Flamengo aqui tem que ser jogar o primeiro jogo na altitude, reduzir danos, por exemplo, empatar em 0-0, 1-1, tá bem de boa. Porque no Maracanã o Flamengo tem tudo para passar por cima de um time que vai querer jogar. Eu acho que diferente, por exemplo, do Estudiantes, que certamente vai jogar, principalmente aqui no Brasil, mais no antijogo, querendo enrolar as coisas e tentar forçar penalidades ou um gol cagado, o Del Valle não. O Del Valle vai propor contra-ataque, vai propor atacar e ferir o Flamengo, o que pode ser um perigo. Dito isso, é um time que não vai ter tanta malemolência de Libertadores e também pode ser punido muito rápido pelo Flamengo. Então eu acho que também é um cenário aqui de amplo favoritismo e muito, muito importante nos dois casos, tanto de Corinthians quanto de Flamengo, o fato deles decidirem em casa. Isso é muito importante nesses confrontos especificamente. Para o Flamengo, por causa da altitude, então o jogo de volta você não vai ter esse fator altitude que é caótico. E para o Corinthians, porque é sempre muito difícil jogar na Argentina contra um time de muita expressão, né? Como o Estudiantes, por exemplo. É sempre um caldeirão, é sempre complicado, então é melhor evitar e poder decidir na sua própria casa. Já o cenário dos dois times aí das chaves de baixo, a gente tem o Palmeiras LDU e o Fluminense a Platense, né? Cara, não tem muito o que dizer. Esses dois confrontos são os confrontos mais fáceis em quesito de futebol apresentado em campo. O Palmeiras é 500 vezes melhor do que essa LDU, assim como o Fluminense também é 500 vezes melhor do que essa Platense. Né? E eu acho que assim, o gap entre Palmeiras e LDU é muito, muito, muito abismal. E eu digo isso como, por exemplo, tá? Se você tiver hoje um Flamengo e Palmeiras, é um jogo muito disputado, com ideias de futebol muito diferentes, mas que é muito 50-50. O Flamengo, recentemente, massacrou o Mirassol. Foi 4-5-1. E o Mirassol jogou muito melhor do que a LDU e merecia ter ganhado de 2-3-0. Isso quer dizer que assim, a distância de um time como Flamengo e Palmeiras para o Mirassol, que está lá na zona de rebaixamento do brasileiro, já é muito grande. E o Mirassol pareceu ser muito melhor do que a LDU. Então, assim, um único cenário aqui é a LDU conseguir surpreender na altitude. É o único cenário. Porque joga um futebol fraquíssimo, fraquíssimo. No jogo de ida, existe uma chance muito grande do Palmeiras fazer 3-4-0 e decidir o confronto. Porque é só se defender lá e mesmo com a altitude, a LDU não vai ter a competência necessária para vencer.
Então eu acho que, mesmo considerando que o Palmeiras decide fora de casa, na altitude, é favorito de uma maneira assim estrombótica. Seria uma vergonha o Palmeiras ser eliminado para a LDU. Para mim, pelo menos, seria uma vergonha, né? Óbvio, se o jogo de ida acaba no resultado 0-0, 1-0 Palmeiras, abre-se a possibilidade de resenha. Mas acho extremamente improvável. Acho que o Palmeiras vai ter uma vida tranquila nas quartas de final da Libertadores. Assim como o Fluminense, né? Porque assim, a Platense teve muita dificuldade para eliminar o Coquimbo Unido, que não chega a ser um time, pô, nem bom, né? E se você pegar no Campeonato Argentino, no Apertura, né, que foi a primeira metade do Campeonato Argentino, no grupo dele, que tem 15 times, Platense ficou em 12º, cara. E no Clausura, que é o que tá acontecendo agora, que é a segunda metade do Campeonato Argentino, Platense está em 7º de 15 times. Então, assim, complicada a situação. Essa Platense aí é um time bem fraco e não tem a mesma pressão, né, de camisa que outros times da Argentina têm. E que mesmo que estivessem em fases duvidosas, poderiam utilizar isso como uma forma também de ganhar algum tipo de vantagem. Não é o caso da Platense. Então o Fluminense só tem o fator de decidir fora de casa como um ponto aqui, mas assim, na minha opinião, tinha que decidir no jogo de ida também. É muito fácil o Fluminense ganhar de 2-3-0 e resolver o confronto, jogar o jogo de volta só se defendendo e valeu. Eu acho que é um cenário parecido com o do Palmeiras. É um time muito melhor do que o seu adversário. A única diferença é que não tem altitude, que o Palmeiras tem, então tem um grau de dificuldade ali maior. Mas ambos devem se classificar e assim, eu espero jogos fáceis, tá? Espero jogos sem muita resenha, sem muito potencial de se complicar, confrontos realmente mais tranquilos. E com isso, né? Portanto, eu também acho que as semifinais vão ser Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Fluminense. E aqui, cara, se for mesmo esse cenário de semifinal, o fator decidir em casa pra mim é muito importante. E na situação, né, que estamos na Libertadores, o Flamengo decide em casa no Maracanã e o Palmeiras também decide em casa contra o Fluminense. E eu acho que isso pode ter aí, são fatores importantes, tá? O Flamengo decidir com a sua torcida, o Palmeiras no seu gramado sintético, são fatores que podem fazer a diferença, porque querendo ou não, vão ser confrontos muito próximos. Hoje no Brasileiro, você tem ali nas cabeças Flamengo, Palmeiras e Fluminense. O Corinthians está um pouco mais para trás, é bem verdade, mas tem um elenco forte que, se suas peças estiverem saudáveis, é competitivo tanto quanto esses outros três. E aí você tem possibilidades aí amplas de finais interessantes, né? Você tem a possibilidade de um Fla-Flu, de um Corinthians e Palmeiras, de uma reedição de Flamengo e Palmeiras para a 19ª vez. Enfim, tem muitos cenários interessantes nessa Libertadores, mas, novamente, os times brasileiros dominam muita coisa, cara, muita coisa. Você fala, mas alguns foram eliminados. Beleza, até foram. Só que o Cruzeiro só foi eliminado porque pegou o Flamengo. Porque se não tivesse pegado no time gringo, estaria aí ainda, né? O Mirassol era para ter ganhado da LDU. Então, em um cenário que o sorteio fosse um pouquinho mais favorável para o Brasil, né? Assim, poderia aí a gente ter Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Palmeiras e Fluminense. A gente teria virtualmente uma Copa do Brasil nas quartas da Libertadores. Isso é uma tendência, né? Isso é uma tendência. Porque, obviamente, o futebol equatoriano, colombiano, né, tem ali algum nível de qualidade, mas é pouco. O futebol uruguaio acabou, o futebol paraguaio também é virtualmente inexistente. O futebol chileno é fraquíssimo e já foram bons, né? Esses três, né, Uruguai, Paraguai, Chile, já tiveram muito mais relevância no cenário sul-americano. Hoje os três acabaram virtualmente. O colombiano e o equatoriano tentam segurar as pontas de alguma forma e competir, mas não muito. O campeonato peruano é muito fraco, sempre foi. O venezuelano nem se diga. E o argentino é tão confuso e tão desorganizado que cada ano é um time que desponta. E isso faz com que eles não consigam ter um controle ali da Liberta, né? Porque você vê, eu tava olhando aqui recentemente, você tem, poxa, times que rodearam a Libertadores, tá? Nos últimos anos. Você tem, óbvio, o River, o Boca, o Estudiantes, o Independente, o Racing, o Defensa e Justiça, o Vélez, o Platense, o Independente Rivadavia, o Rosário Central, o mais qual? O São Lourenço, há não tanto tempo atrás, né? Enfim, você vai listando, é capaz de você listar aqui, tipo, 15 times argentinos, né? Que você rapidamente consegue listar o Tajeres, por exemplo, o Tajeres, o Central Córdoba, também outro ano tava aí. Então, assim, é muito time que toda hora. O Argentino Júnior é um outro time também que tava outro dia. Então você vê, são 15 times argentinos nos últimos 3 anos que figuram na Libertadores. Os brasileiros não. Os brasileiros têm uma tendência a serem mais os mesmos, porque são os times que estão mais estruturados, são mais fortes. Isso faz com que os argentinos nunca consigam bater de frente. É complicado.
tem que ver esse futuro da Libertadores, porque eu já ouvi que uma possibilidade é juntar de novo com os mexicanos, né? Porque os times mexicanos têm mais dinheiro e conseguiriam fazer uma melhor frente aos times brasileiros. Só que a questão logística é muito complicada, porque o México fica na casa do cacete. Então, assim, isso também gera várias questões. Óbvio, a Libertadores já foi assim, né? Mas isso era um problema. E aí você teria que fazer meio que conferências, a conferência norte e sul da Libertadores e depois juntar tudo no playoff. Enfim, não sei se vai rolar um dia, mas pode ser uma possibilidade aí, tá? Que venha não no futuro tão longínquo se os argentinos e seus outros comparsas uruguaios, paraguaios, chilenos não conseguirem se organizar. Mas, enfim, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Eu só sei que nós teremos jogos muito bons a partir de agora nas quartas da Libertadores e potenciais jogos espetaculares na semifinal e na final também. É isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltamos aí essa semana, vamos lançar alguns vídeos durante essa semana. Esse foi só o primeiro. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.